Olá, eu sou André Viana e junto com meus colegas Márcio Krakauer e Mauro Scharf, que estão aqui conosco, estão aparecendo na tela, nós vamos falar um pouquinho mais, fazer uma segunda parte sobre telemedicina. Para quem já acompanhou o primeiro vídeo no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, esse é o segundo vídeo de uma série que nós vamos falar sobre telemedicina e vamos falar de um ponto muito importante hoje, que é como se portar em frente à câmera. Muitos colegas, muitos médicos, amigos aqui, têm o hábito de conversar com os pacientes, tem toda a prática de conversar com o paciente, mas quando esse paciente está atrás da câmera, fica um pouquinho mais difícil, né, Márcio? Né, Mauro? É isso aí, vamos falar um pouco sobre isso e falar depois também sobre os erros, os acertos e também é um compartilhamento, às vezes, de médico para médico, que é uma coisa que precisa falar, né? É isso aí, um abraço a meus amigos, um abraço a todos. Vai ser um prazer deixar algumas dicas aqui da nossa prática diária. Então vamos adiante. Então vamos falar de alguns pontos bem básicos, né, de como a gente deve se portar em frente à câmera. Nós vamos começar com uma agenda. E, em primeiro lugar dessa agenda, nós vamos começar falando primeiro sobre a sua imagem, né? Como que você deve estar, como é que é o cenário da imagem que você vai estar, né? O paciente vai estar vendo de você. Depois nós vamos falar em segundo lugar nessa agenda sobre a questão do áudio, porque muitas vezes o que o paciente escuta é importante também, né? O que ele vê em primeiro lugar, o que ele escuta em segundo lugar. A aparência, daí não a aparência do cenário, mas a sua aparência, como é que você deve aparecer em frente à câmera, a postura que você deve estar, e também a questão da empatia e da simpatia, né? São palavras parecidas, não significam a mesma coisa, ok? Então vamos falar um pouquinho de cenário, tá? Qual que é a posição da câmera? Como é que a câmera deve ficar, né? Então, em primeiro lugar, a câmera deve estar frontal, de preferência na sua frente, né, na altura dos seus olhos. Nem todo mundo vai conseguir fazer isso devido à posição do computador ou à posição do celular que estiver usando, mas quanto mais frontal a câmera estiver e quanto mais essa câmera estiver na altura dos teus olhos, melhor a visualização que o paciente vai ter de você. De preferência, aparecer sua cabeça inteira, não aparecer, às vezes a gente vê que aparece só a metade da cabeça, né, a metade corta lá em cima. Olha aqui a minha cabeça, ó, tem um espaçozinho aqui entre a cabeça e o teto, né? Ou não aparecer a cabeça lá embaixo, às vezes você não vê o queixo da pessoa, né? Então aparecer a cabeça inteira, deixar um espaço então no cenário, né, poucos centímetros acima da cabeça, e de preferência aparecer os ombros e uma pequena parte de do tórax. Lembrar de um busto. Então, quem já viu um busto, uma escultura em forma de busto, né, veja que está ali no lado direito da tela, os ombros, uma parte do tórax e a cabeça aparecendo. Então, é o seu busto que tem que aparecer para o paciente. E o mais importante, a câmera são os olhos do paciente. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui, né? Então, eu estou olhando para a câmera. Então, quem está me enxergando, que está me assistindo agora, está vendo que está pensando que eu estou olhando para os seus olhos, porque eu estou olhando para a câmera. Mas eu vou olhar para baixo agora, como se fosse para fazer uma receita ou para fazer alguma anotação. A partir do momento que eu olho para baixo ou olho para o lado, né, o paciente acha que eu estou conversando com outra pessoa. Ele não pensa que eu estou falando com ele. Eu estou olhando, falando para outro lugar. E mesmo olhando para a tela, às vezes, eu vou colocar a imagem do meu paciente aqui na parte de baixo da tela. Então, eu estou olhando para a tela, estou olhando nos olhos do meu paciente aqui. Mas, olhando para os olhos do meu paciente na tela, não parece que eu estou olhando para ele. Eu tenho que olhar para a câmera. Olhando para a câmera, aí sim, o paciente se sente, né, sente que o médico está olhando para ele. Às vezes, você precisa fazer uma anotação ou desviar o olhar. É sempre bom avisar o paciente antes. Olha, fulano, senhor, eu vou fazer uma anotação aqui no seu prontuário, estou escrevendo aqui alguns dados sobre a nossa consulta, eu já converso aqui com você de novo. Daí você volta a olhar para ele. Então, sempre que você avisar que vai olhar para outra direção, a pessoa não se sente abandonada na tela, porque tem essa sensação de abandono, né? Quanto ao cenário ainda, né? Preferível você fazer isso no próprio local de trabalho. Se o paciente já te conhece, já foi no teu consultório, já foi na tua clínica, ele vai se sentir muito confortável se ele enxergar o teu consultório atrás de você. Então, se você conseguir fazer essas consultas no teu próprio consultório, na tua clínica, é melhor. Nem sempre vai ser apropriado, vai dar certo, né? Mas sempre que possível, procure fazer no teu local de trabalho. Cuide muito da iluminação.
certo? Às vezes tem uma janela, uma luz, tem sol, ou tem uma luz muito forte atrás do médico, o rosto do médico fica escuro, fica escurecido. Então, é sempre bom que a luz seja frontal, né? Uma luz que esteja de frente para que ilumine o rosto, o seu rosto como médico, né? E não o fundo, porque daí, sem iluminar o fundo, você vai ficar escuro. E muitas vezes a gente tem algumas luzes que ficam já no topo da nossa cabeça, ficam aqui em cima, refletindo na testa, principalmente nós homens. Alguns de nós têm testa muito grande, né? E isso aí pode aí acontecer de ficar um brilho mesmo, ficar aquele brilho na testa, né? Então é bom evitar uma luz muito acima, né? Outra coisa que a gente tem que evitar é o lixo cênico. O que é o lixo cênico? O lixo cênico é um objeto que pode estar atrás de mim ou ao meu lado, que vai aparecer na câmera e que não tem importância nenhuma, vai poluir a imagem e vai, às vezes, desviar a atenção. Geralmente é algo que não tem importância e o paciente olha aquilo ali, fica prestando atenção naquele lixo cênico e acaba, porque está enfeiando a imagem, né? E vai acabar causando distração. Então, objetos, pessoas inadequadas, pessoa que fica passando atrás de você, às vezes está num ambiente que está a secretária, está a enfermeira, ou você está na tua casa, está o filho, a esposa ou o esposo passando atrás de você, isso também atrapalha também. Então, um animal, né, qualquer coisa. Então, olha só o que eu estava falando da iluminação. Eu estou num belo dia de sol, nessa foto, né, um sol brilhando lá fora, aquela janela aberta atrás de mim, a câmera ela vai buscar onde tem mais luz. Então, ela vai mostrar lá a janela que está com luz. É exatamente a mesma janela que está atrás de mim agora, só que a janela estava aberta, né? Agora a janela está fechada. Então, você vê que a câmera foca a luz e o teu rosto fica escuro. Então, procure tirar toda a iluminação que está atrás de você. Deixe a iluminação na frente, ok? Vamos lá. Márcio, agora, como você aparece aí, tem algumas coisas importantes para mostrar, alguns exemplos. Acho que você gostaria que você falasse, mostrasse para a turma aí o... O que é legal aqui é que aqui também né, deixa eu arrumar a gente aqui. Ó. Aqui também estou arrumando a câmera que aparece aí. Pronto, consegui. Aqui também nós estamos ainda falando de cenários, né, que a gente preparou para vocês. Veja, a gente preparou aqui um cenário inadequado, né? Uma cena onde não aparece o rosto o rosto como um todo, aparece aqui um monte de coisas que não tem nada a ver com uma consulta, o paciente vai desviar um pouco a atenção, né? Ele vai ficar pensando, o que tem aí? Um lenço de lencinho, lenço de papel, tem um spray aqui, que no caso aqui é álcool gel, tem coisa para os dentes, então a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Outras coisas que podem aparecer também, aqui o reflexo do óculos, né? Muito importante a gente tomar cuidado com essa história de reflexo, né? Nessa apresentação que eu coloquei uma luz bem na minha frente, talvez vocês vejam assim, mesmo meus óculos sendo anti-reflexo, mas a gente vai tentando evitar esse tipo de coisa, né? Aqui também continua aparecendo agora o rosto como um todo, mas, de qualquer maneira, ainda aparece o descarpaque ali, etc., e coisas que desviam a atenção. Então, o ideal é ter uma cena mais ou menos como essa, onde não tem nada que atrapalhe, né? E tem só o médico conversando com os pacientes. E, do outro lado, também, na verdade. É importante que os pacientes tenham mesmo a sensação de que eles montem uma cena adequada. Mas nem sempre isso acontece, mas a gente também tem que ficar super discreto nessa situação. O áudio, né? A questão do áudio que é muito importante. Primeiro, testar o áudio antes, que às vezes não funciona. Então, é importante nas formas de comunicação saber que áudio está usando. O André já falou um pouco dos ruídos das pessoas. Às vezes o vídeo está em ordem, mas tem pessoa, tem animal, né? Tem cachorro latindo. O André sabe, o Mauro também, a gente fez várias reuniões aí no nosso grupo de tecnologia com um colega nosso que tinha um cachorro, o cachorro não deixava a gente conversar direito, isso atrapalhava, a gente tinha que pedir, mas como a gente é amigo, é fácil de pedir para o cachorro sair. Agora, quando você está com um paciente, às vezes tem situações, às vezes constrangedoras, né? Secretárias, equipamentos ligados, carro, sirene e buzina, se for externo, não tem muito como, mas se for um lugar muito inadequado, isso pode atrapalhar. Então, se não é possível, a gente usa fone de ouvido com fio, ou a gente pode usar também o fone dentro do ouvido.
Desligar o celular para não ficar atrapalhando, pedir para o paciente fazer o mesmo. E às vezes tem o WhatsApp Web, esse WhatsApp Web também que fica o tempo todo ligando para a gente, né? Lembrar de uma boa aparência, de os homens não estarem com barba fazia, as mulheres terem um cabelo bem feito. Eu não tenho muito cabelo para fazer bem feito, fica do jeito que está. Uma maquiagem leve para quem tiver uma maquiagem leve. Evitar adereços chamativos que tirem a atenção do foco, que é uma consulta médica, né? Se puder, se tiver muito engordurado o rosto, retirar o brilho do rosto. Às vezes, mulheres passam pó base, pode só limpar o rosto. Já é bastante suficiente para ter uma comunicação legal com as pessoas. E uma questão importante é a postura, né? Nós estamos aqui sentados com o ombro, como o André falou, e essa figura aqui ao lado mostrando para vocês aí uma pessoa sentada de forma displicente. Isso demonstra um pouco do que a gente quer dizer também, né? A nossa postura tem muito a ver com o que a gente quer dizer. Onde eu ponho as mãos, eu vou ficar limpando o ouvido, etc. Então, é importante a postura da gente, né? Preferência sentado corretamente na cadeira, né? De frente para a câmera, olhando para a câmera na altura dos olhos, e evitar essas posturas desleixadas. Aqui agora eu quero, então, chamar aqui meus... Deixa eu arrumar aqui a câmera. Vou interromper um tiquinho o compartilhamento e voltar aos meus amigos aqui. E o Mauro, queria que você contasse aí, Mauro, uma situação inusitada que talvez tenha te acontecido nessas videochamadas aí. Bom, então vamos lá. Primeiramente, para quem já assistiu o vídeo anterior, né, do André e do Márcio, lembrar sempre das questões que já foram colocadas lá do termo de consentimento, lembrar de você ter uma clareza com o seu paciente de que essa é uma forma alternativa de se fazer um atendimento e cuidar com as armadilhas. Tá? Eu vou dizer para vocês que no começo da pandemia, eu não pude fazer como o André recomendou, bem recomendado, né? Fazer consultas no seu ambiente, no seu consultório, e eu comecei, então, a atender os meus pacientes em casa, certo? E esse é um dos cuidados que você tem que ter. Eu estava sozinho em casa e, insistentemente, começou a tocar a minha campainha, certo? Eu tive que levantar e aconteceu algo semelhante a isso que vai acontecer aqui agora. Tá? Tá bonita a sua roupa aí, doutor Mauro. Muito cuidado, tá? Então, obviamente que hoje eu estou brincando aqui, é uma forma de orientar, né? Mas isso pode acontecer. Também, né, bater a campainha é desagradável. O paciente tem um horário que ele pagou para estar com você, certo? Então, esse é um dos motivos do Dr. André ter colocado ali, né, a importância de você estar num ambiente controlado, um ambiente que não vá acontecer alguma situação assim. Muito cuidado com o seu Wi-Fi também. Eu já tive dificuldade no meio de consulta. Eu creio que provavelmente muito menos vezes por mim, mas mais vezes pelo paciente, porque o vídeo consome, tem um fluxo grande de informação, áudio e vídeo, né? Às vezes entra o pai numa casa e a mãe na outra casa, isso já aconteceu comigo também, né? E muitas vezes o sinal cai, então isso também dificulta um pouco a qualidade da consulta. E todo mundo que me conhece sabe que eu sou um pouquinho hiperativo, então eu já levei algumas broncas dos meus amigos, porque eu costumo, às vezes, falar andando. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês o quanto desagradável fica isso numa teleconsulta, numa conferência, onde você fica desfocando, né, e fica passando um cenário continuamente para você. Mesmo que você esteja olhando na câmera, você pode causar... eu vou brincar aqui, mas já falaram assim, Mauro, senta que está me dando náusea. Certo? Então, sempre cuidado, né? Para que você mantenha aquelas dicas de postura, tá? Não traga a câmera perto demais, talvez o paciente não queira ver suas rugas, certo? Também não vá muito distante, porque você vai contaminar o ambiente, então, como meus colegas já começaram. Se vocês notarem, a imagem dos meus colegas está sempre na horizontal, horizontal, a minha está na vertical, porque propositadamente eu não uso o celular para fazer a videoconsulta, porque eu quero aquela rapidez do Zoom, de pegar um arquivo, um exame, né, ou de outro método que você use. Hoje eu estou de propósito com o celular porque eu queria ter mostrado esses erros que eu já cometi. Então, para finalizar e devolver a palavra para os meus queridos amigos, tem funcionado bastante, eu tenho feito diariamente essas videoconsultas e eu já recebi muitos feedbacks positivos dos meus pacientes que entendem
a situação, entendem o momento, a necessidade, certo? E mais do que isso, ficam gratos, né? Porque você disponibiliza dentro de uma situação difícil para eles também. Muitas pessoas têm situações hoje, neste momento, e nós não estamos falando só desse momento, né? Vamos falar da telemedicina daqui para frente, mas nesse momento especificamente, pessoas que não podem sair de casa por terem grupo de risco ou por estarem em pânico, também é uma doença, certo? Psicológica, né? Eles agradeceram muito por conta da gente poder disponibilizar esse tipo de ferramenta que, na minha ótica, aí vem para ficar. Meus amigos, devolvo a palavra para vocês. Obrigado. O André, vamos para a parte final, porque aqui o tempo também da gravação tem tempo aqui. Segue lá, André. Deixa eu passar o próximo aqui. André, está sem áudio. Volta o áudio teu aí. Olha só. Aí. Voltou. Começa a falar sem áudio, isso aí é outra coisa que tem que tomar cuidado, né? Algumas coisas a gente faz de propósito, outras faz sem querer, mas é bom que mostrar os acertos, mostrar as falhas também, né? Para que as pessoas vejam o que não deve fazer. Eu comecei a falar sem áudio. Então, olha só, a questão de empatia é justamente você entender que você tem uma tela entre você e o paciente. Então, o paciente se sente um pouco mais distante de você, né? Ele não está na tua frente, no teu consultório. Então, você tem que até tentar quebrar essa barreira, tentar ter a mesma empatia que você teria numa consulta, talvez até forçar mais essa empatia mesmo, para que o paciente se sinta em casa e acolhido e esqueça a barreira da câmera, né? Outra coisa é você pegar, sempre sorrir, tá sempre alegre na frente da câmera. Você tá com uma cara carrancuda, isso pesa demais a consulta. Sempre aquela postura simpática para tentar quebrar essa barreira da distância, né? E eu acho que depois da empatia, para a gente encerrar, então, acho que pode passar o próximo aí, Márcio. O mais importante é você esquecer o computador, esquecer o device, esquecer o celular, o tablet que você está usando e conversar com a pessoa que está na tua frente. Na tua frente, independente da tela, né, aquele paciente que está do outro lado, é uma pessoa, é um ser humano, é um paciente que está precisando da tua atenção, está precisando da tua ajuda, por isso que ele está consultando com você, e também do teu expertise. Então, tire a barreira da tela, tire a barreira da consulta, da tecnologia, e lembre que tem uma pessoa conversando com você, como todo mundo, né, que está aqui conosco, os colegas, os amigos, os médicos que estão assistindo, são pessoas que estão atrás de alguma informação, atrás de alguma expertise, atrás de alguma coisa. E isso é para qualquer barreira, se a gente considerar realmente que a gente não está falando com um computador, e sim com pessoas, ok? Márcio, Mauro, passo a palavra para vocês para a gente encerrar. Só um tchau, espero que vocês tenham gostado e a gente vai tentar fazer de novo. Desculpem os errinhos, a gente ainda está aprendendo aí a usar as ferramentas. Um abraço para todos vocês aí. Um abraço, vou ser breve também e lembrar sempre que essa ferramenta permite, às vezes, como nós fazemos aqui, discutir um caso do paciente, né? A gente tem, às vezes, o material do paciente e permite ter 2 colegas, eventualmente, discutindo uma situação. Isso também é uma ferramenta que, em breve, vai ser mais usada e vai ser mais útil também. Um abraço a todos e obrigado pela atenção.